E são os conteúdos que engajam e vendem mais, porque quando a gente fala de conteúdo estratégico, não é o conteúdo que apenas engaja. É muito fácil você fazer um conteúdo que engaja por engajamento. Coloca um bebezinho dançando, uma música de fundo X, pronto, a gente vai ter um alto engajamento, provavelmente vai até viralizar o post. Mas o fato é, que a gente precisa engajar e vender mais, não é mesmo? Então precisa vender mais. E aí, eu fui atrás de algumas pesquisas, isso aqui é uma das minhas teses, até de um próximo livro. Talvez saia no ano que vem, preciso de mais tempo para poder escrever, mas é um livro que é justamente esse é o título, Conteúdos que Engajam e Vendem Mais, porque precisa vender também. E aí, uma das pesquisas que eu tenho aqui, eu estou estudando cada vez mais isso, é que um conteúdo que engaja e vende, ele tem 4 pilares. O primeiro pilar é o pilar divertido, que significa que você tem técnicas dentro desse conteúdo para contar histórias, é educacional e, nesse momento, é video first. O que que é video first? Significa que você vai colocar sua carinha lá, vai contar uma história, vai ter uma boa edição, vai ser mais rico. É que esse conteúdo é um pouco mais rico. Por mais que seja mais curto, como vídeos curtos, mas é mais rico, tá? Então, veja, storytelling educacional e vídeo first. Storytelling, gente, é uma das coisas mais faladas dentro do marketing de conteúdo, mas não é fácil fazer, não é fácil. Eu fiz um curso de storytelling há muitos anos atrás na SPM. Na verdade, eu fui da primeira turma do curso de storytelling da SPM, faz muitos anos atrás. E de lá, depois que eu fiz esse curso, eu emplaquei vários cases usando storytelling e usando influenciadores digitais, usando vários cases. Um deles foi um reality show que eu fiz para Tequila Rosa Cuervo, no México, em Las Vegas, onde eu fui o roteirista, o diretor, fui tudo, e eu apliquei os conhecimentos de storytelling lá. Eu fiz vários outros projetos depois, mas esse foi o mais emblemático, tá até no YouTube, se vocês procurarem no YouTube depois, chama Estou Dentro Rosa Cuervo. É um projeto que foi feito por mim e tal, e a gente fez uma narrativa muito legal. Eu aprendi muita coisa nesse momento e que eu trago até hoje, assim, quando eu falo de storytelling. Porque storytelling, ele tem 3 macroelementos. O primeiro elemento, ele tem um universo. Pode ver quando você assiste a um filme, uma série, tem um universo, é um universo ficcional, e no seu caso pode ser o seu universo real, da sua empresa. O que é o universo ficcional? Se você pegar Harry Potter, tem lá a casa dele, o bairro tem Hogwarts. Então sempre aparecem esses lugares no filme. No caso, na sua empresa ou na sua vida real, quais são os locais do seu universo que sempre aparecerão nos conteúdos dos stories, ou se você for fazer reels, que aparecem essas coisas, tá? Ou pode ser simplesmente como eu aqui, no meu caso, no meu escritório aqui. Aí você tem, dentro do storytelling, o segundo macro ponto, que é personagens. Toda história tem personagens. Você é o protagonista, mas quem são os coadjuvantes? Toda história tem ali, sei lá, o mocinho, o vilão. Você tem personagens que têm arquétipos muito bem definidos. Então, quem são as pessoas que sempre aparecem nas suas histórias e que vão te dar apoio e suporte para esse diálogo? Para você não ficar falando sozinho, né? Todo mundo precisa de outras pessoas dentro dessa história. Pode até ser o seu cachorro, o seu pet. Funciona. Não por acaso a Ana Maria tinha o Louro José, não é mesmo? Ou o Shrek tinha o burrinho de Shrek. E aí todo mundo tem ali os seus coadjuvantes para ajudar a contar essa história para ficar mais divertida ou para ficar mais interessante. E aí o último ponto do storytelling é altos e baixos. Sempre tem desafios. Não é uma coisa assim, não é uma nota, não é uma história simples e que não tem emoção, que não tem desafio. Geralmente história tem desafio, tem altos e baixos, e você pode pensar nesses altos e baixos para contar, porque as pessoas então vão querer ver as cenas dos próximos capítulos. Isso funciona bem para stories. As pessoas querem saber o que vai acontecer depois. Você sempre deixa esse gancho. E para quem assistiu, por exemplo, Breaking Bad, quem assistiu Breaking Bad aí? Breaking Bad foi uma das séries mais premiadas e não por acaso. Eles foram geniais na técnica de gerar gancho para o próximo episódio, no começo do episódio, para que você assista o episódio inteiro, porque você fica curioso para saber o que será que aconteceu no episódio. O episódio começava assim, com uma poça de sangue no chão, ou sei lá, um boneco na água flutuando, com um tiro na testa. E aí você fala, meu Deus, o que será que aconteceu?
E aí você ficava até o final do episódio para tentar descobrir o que aconteceu com aquela cena que apareceu lá no começo. E no final do episódio era um gancho para o próximo. Você não conseguia dormir direito sem saber o que, que aconteceu no próximo episódio. Então, assim, eles foram sensacionais. Então, essa história de gancho é muito legal. Quando você faz uma sequência de stories, como é que você faz um gancho para o próximo stories, para o próximo stories, para a pessoa continuar? Porque retenção dentro de conteúdo, principalmente nesse momento, onde a gente está falando de vídeos curtos, é o principal indicador-chave de sucesso. Quanto mais você retém as pessoas assistindo 70% ou mais do seu vídeo, é o marco para que aquele conteúdo seja mais distribuído dentro das mídias sociais, tá? Então esse é o ponto. Aí, ó, o pessoal tá, pô, a Ana Paula tá assistindo de novo Breaking Bad. É, e aí o Márcio perguntou, né, qual que é o nome do case aí? Vou colocar aqui, ó. Depois vocês procuram no YouTube aí que vai ser muito legal. Estou dentro da José Cuervo. E aí a gente fez duas temporadas desse reality. Uma foi com consumidores da Rosa Cuervo e a segunda foi com youtubers. E a gente pegou, na época, o Instagram estava começando, foi ali por volta de 2012, e a gente pegou algumas pessoas que estavam começando no Instagram. Foi bem legal, bem legal. E a gente fez muita loucura nesse projeto, mas deu certo demais, vendeu muito também depois que a gente fez esse projeto, então não é só engajamento pelo engajamento. Voltando aqui para os atributos do conteúdo que vende e engaja mais, então, o primeiro é o divertido, então a gente falou de storytelling, video first. O segundo elemento é que é o conteúdo original, um conteúdo autêntico. O que significa essa autenticidade? Ah, é seu, é a sua linguagem, é o seu formato. Você não está tentando copiar ninguém, você não está tentando ser uma pessoa que você não é. É você mesmo. Quando eu estive no podcast do Joel J. Quem aí assistiu meu podcast com o Joel J? Muita gente. Quero saber quem está aqui me assistindo que assistiu esse episódio. Ele me perguntou, Kiso, o que você acha que eu estou fazendo certo nas minhas mídias sociais? Né? Por que você acha que eu estou tendo sucesso nas mídias sociais? E aí eu falei, Joel, não vou nem entrar em parte técnica, né, de marketing, etc. Eu falei, cara, você é você mesmo nas mídias sociais. Você não está fingindo ser uma outra pessoa. E, e ele mostra isso, ele mostra essa autenticidade nos conteúdos dele, na forma como ele se expressa, ele fala e tudo mais. Então, ele criou os próprios jargões, ele criou a própria forma de interagir com o público. Então, você não precisa, você pode até olhar o que os outros estão fazendo, mas inevitavelmente ao fazer isso, talvez você tente copiar alguma coisa. Autenticidade significa você achar a sua razão, né, de fato, de criar conteúdo. Qual é o seu propósito todo dia? Por que você está criando aquele conteúdo? Se for um negócio, se você estiver aqui como empreendedor, uma empreendedora, tiver um negócio, qual é o propósito do seu negócio? Obviamente não pode ser ganhar dinheiro, simplesmente assim. Ganhar dinheiro é uma consequência de um propósito. Mas qual é o propósito? Qual é a razão pelo qual você acorda todos os dias e vai trabalhar? Qual é a razão pelo qual você acorda todos os dias e cria conteúdo de valor? É justamente esse propósito que vai te ajudar nessa autenticidade. Então, na hora que você entender isso, falar assim: "Puxa, eu crio conteúdo", que nem no meu caso, eu achei meu propósito. Eu quero ajudar as pessoas a entenderem a lógica no marketing digital, no marketing em mídias sociais e parar de seguir fórmulas ou hacks. Por quê? Porque isso pode funcionar a curto prazo, mas quando as variáveis mudam, não funcionam mais. Então, eu via muita gente falando muita besteira, falando: "Ah, faça isso ou faça aquilo", dando diretivas apenas com base em uma única experiência pessoal. E aí eu olhei aquilo e falei: "Eu posso fazer alguma coisa diante disso, eu posso mudar isso". E aí foi esse o chamado, é a jornada do herói, né. Aí foi o chamado, aí nesse chamado eu fui, encarei, e é o que eu faço todos os dias, quando eu acordo, eu tenho essa missão de criar conteúdo de valor para dar a lógica, para mostrar para vocês, os insights, para ajudar vocês a terem pensamento crítico, para que vocês façam seus próprios testes e cheguem às conclusões a partir dos dados, a partir dos insights que eu estou dando aqui, né? E aí isso me motiva, isso me tornou autêntico, isso faz com que os meus conteúdos sejam autênticos, tenham a minha cara. É sempre o gráfico, tem aquela consistência da identidade visual, a forma como eu escrevo, a forma como eu começo, a forma como eu termino os posts, é autêntico.
E aí, obviamente, tem muita gente tentando me copiar já, e assim como acontece com outros perfis. Mas quando você acha a sua originalidade, isso ajuda muito você a engajar e vender mais, tá? Terceiro ponto de um conteúdo que engaja bem demais, é inspiracional. É inspiracional no caso da turma de alimentos, entre outros mercados, pode ser inspiracional ou indulgente. E dentro dessa história toda, você não força a barra, você não força um call to action para a pessoa, clique agora, compre agora, até o saiba mais, não é qualquer call to action direto e explícito não é muito bem visto, porque você está determinando o que a pessoa tem que fazer. Ninguém quer ser comandado, ninguém quer ser mandado, tá? E principalmente ninguém quer que vendam para elas. Elas querem comprar, mas ninguém quer que vendam para elas. Elas não querem se sentir manipuladas dentro do processo. Então, não forçar a tomada de decisão é um dos elementos essenciais para um conteúdo que engaje e vende mais. Você quer vender, mas você não pode forçar a tomada de decisão. O call to action ele tem que estar implícito, ele não precisa estar explícito. E ele vem com o tempo, ele não vem apenas em um único conteúdo. Ele vem com o tempo, ele vem numa jornada, por isso que existe a jornada, por isso que existem conteúdos diferentes em momentos da jornada, para que você vá aprofundando o nível de consciência da pessoa a ponto dela aumentar a lembrança de marca e a intenção de compra. E ela vem atrás de você quando ela estiver preparada, quando ela quiser realmente comprar de você. Você pode cutucar, você pode estimular através de algum tipo de call to action mais explícito, mas não no feed. Reserve para fazer isso através dos sistemas de mídia, do Meta Ads, do TikTok Ads, do LinkedIn Ads, para que você consiga, de fato, usar o seu feed para entregar muito valor sem tentar extrair valor. O feed tem que entregar valor, não extrair valor. Aí, pelo sistema de campanha, você vai lá e tenta extrair valor, aplicando o princípio de Pareto, 80-20. 80% do tempo do seu esforço nas mídias sociais é entregando valor, 20% é tentando extrair valor. E aí, lá no sistema de mídia, não suje o seu feed, não faça do seu feed sei lá, uma panfletagem, né? Não faça do seu feed uma grande vitrine. E aí a gente tem aqui, por último, dos conteúdos que engajam bem demais, o que é trend. E aí lembra da história de você entrar em conversas existentes ou criar conversas. Então é isso que quer dizer o trend. É você não simplesmente falar de algo que não interessa a ninguém, que não tem conversas existentes em torno daquilo. E aí você pode entrar numa conversa existente do seu mercado ou você pode tentar criar uma conversa que é mais difícil, que foi o caso da Carmed Fini. Carmed Fini conseguiu criar uma conversa em torno do seu produto e da sua marca. É mais difícil, mas quando acontece, a própria marca se torna trend e isso é muito legal, vende e viralizou pelos motivos certos, não viralizou pelos motivos errados, né? Viralizou pela escassez da turma querer encontrar o produto e todo mundo postar quando encontrava, então virou assunto e é assunto até agora, né? Tanto que a gente está falando. Então esse é o ponto aí dos principais itens. Eu deixei no mind map um desdobramento desses itens todos, para que vocês possam ter mais detalhes do que é cada um desses itens que eu falei, mas eu já expliquei aqui para vocês.